Vamos lá para mais um tema aqui no nosso Tempo News. Quase 2 dias após o anúncio do presidente Donald Trump da tarifação do aço e do alumínio, empresários e governos começam a mostrar como vão reagir ao tema. E como tem sido, até agora, esse tipo de posicionamento é muito variado. Primeiro, no impacto no Brasil. Depois de o país ser citado nominalmente pelo presidente americano como alvo da medida, governo federal e empresariado parecem ter se alinhado, ambos com um discurso de cautela, análise e em compasso de espera. Pois é, a gente vai ouvir agora o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe, que fez uma avaliação dos impactos nacionais para o Estado mineiro. Ele também cita possíveis saídas no setor. A gente vai acompanhar agora. O aumento das tarifas sobre o aço nos Estados Unidos pode ter efeitos perversos em Minas Gerais, já que Minas Gerais é o maior produtor de produtos siderúrgicos do Brasil e também é o maior exportador para os Estados Unidos. Mas isso pode ser revertido, desde que haja uma negociação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Dessa maneira, o que nesse momento é negativo pode virar até mesmo positivo, pois se houver concessões ao Brasil, nós com certeza sairemos na frente de outros países que tiveram a tarifa aplicada. E poderemos então não somente manter as nossas exportações, como ampliar. Um outro ponto que pode ser mitigador aos efeitos dessa tarifa seria o próprio governo brasileiro impor também tarifa aos produtos chineses que vem assolando o mundo aí, já que a produção na China, o consumo interno chinês foi reduzido em função da queda da demanda por obras de infraestrutura. Com isso, a China está imundando o mundo com a chinesa abaixo de preço de custo. Então, uma outra ação para manter o nível de atividade das usinas siderúrgicas brasileiras seria proteger o mercado brasileiro. Então, dessa maneira, nós temos hoje um problema, mas pode virar uma oportunidade. Se o problema não for equacionado por uma dessas duas soluções que eu estou apontando, nós teremos com certeza redução da atividade econômica, desemprego em alguns casos, e também perda da arrecadação de impostos. Bom, da parte do governo federal, o vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, adotou o discurso da cautela e preferiu distanciar o governo Lula da perspectiva de um embate com uma retaliação ao governo americano. A palavra da vez foi diálogo. A nossa disposição é sempre a de colaboração, parceria em benefício das nossas populações. Nós acreditamos muito no diálogo. Isso já aconteceu antes, mas houve cotas, foram estabelecidas cotas. A parceria Brasil-Estados Unidos é equilibrada, é um ganha-ganha. Nós exportamos para eles, eles exportam para nós. Ganha a população. Quem tem mais competitividade consegue colocar mais e melhor os seus produtos em benefício da população. Pois é, ainda num cenário de incerteza sobre o alcance e especialmente o impacto direto das medidas, o presidente do Banco Central foi direto aos números, presidente Gabriel Galípolo. Como a participação do Brasil no cenário de exportação mundial do aço é menos de 2%, ele estima um impacto moderado. Pelo fato que o Brasil não se inseriu tão bem do ponto de vista da correlação com a economia norte-americana, talvez o Brasil sofra menos no caso de uma tarifa. A ironia exatamente é essa. Baixa está rindo com razão. Mas aí você passa a ouvir um caminho contrário, ou seja, você vai estar comprado em real e vendido em ZAR, vendido em MXN, como uma ideia de que o Brasil pudesse sofrer menos do ponto de vista da tarifa, mas ainda muita incerteza sobre isso. Eu acho bom demais, Adriana e Larissa, que todo mundo que tem alguma certeza, neste exato momento, ou está perdido ou está fora da órbita. Porque ninguém tem exatamente um caminho a ser adotado. Acho que a nuance trazida pelo presidente da FIENG, Flávio Roscoe, ela certamente vai causar desafetos de gente que vai dizer, mas peraí, o presidente está defendendo aqui as coisas de Minas Gerais e do país. Aí outro vai dizer, não, ele também está olhando pela perspectiva de onde pode se ganhar com essa conversa. E eu acho que é exatamente esse meio do caminho, ou essa biruta neste exato momento de possibilidades, que ninguém consegue desatar. A gente não tem condição nesse momento de dizer todos os impactos, como responder a eles, para não ter uma perda no setor X ou Y, porque o cenário está muito nebuloso. E ele está interconectado, e o presidente Donald Trump
sabedor de estar numa economia das mais pujantes do mundo, a mais pujante do mundo neste exato momento, sabe que um movimento qualquer nele faz o tabuleiro do xadrez balançar por completo. Então, é claro que qualquer movimento nosso tem o México olhando para o lado, tem alguém olhando daqui, tem a China olhando de outra ponta, tem a Rússia prestando atenção, a União Europeia também está olhando. Assim, é um cenário muito difícil mesmo de se ter uma postura. Mas eu vou continuar no time prudência, tá? Como estive ontem. Eu acho que cautela, canja de galinha e paciência do governo brasileiro me parece, dada a circunstância, ser o caminho, acho, mais pragmático e menos doloroso para si mesmo por enquanto. Eu acho interessante também a colocação do presidente da FIENG, Flávio Roscoe, que ele cita, né, uma tarifação dos produtos chineses. A China é um grande desafio dentro dessa questão, que tem uma produção muito forte de aço, um volume muito grande, um preço muito baixo. Então é uma concorrência desleal que os empresários apontam, né, como um grande desafio, como um dos principais problemas enfrentados também pelo setor. Então as atenções também vão ter que estar voltadas à China, que está ameaçando aí o setor, né, em todos os lugares. Eu concordo com essa cautela, mas eu ainda bato naquela tecla de que o governo precisa, em algum momento, se manifestar com mais firmeza, pelo menos no sentido, né, de direcionar o que vai ser feito. Parece, né, pelo menos o que a gente vê de declaração, parece que não tem nenhuma estratégia definida por enquanto, ou se tem, né, há muito cuidado em se definir que tipo de cautela que vai ser feita, mas os empresários, né, muito alinhados nesse discurso de que o governo federal precisa fazer alguma coisa. E eu ainda chamo a atenção, até quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai aguentar sustentar essa tarifação, porque o bicho pode pegar por lá, viu? Então vamos lá, Larissa. Você é time Adriana ou time Guilherme? Eu vou ficar perguntando, tá? Assim, só prefeito e tal, pra saber. Pelo amor de Deus, gente, vocês me colocam numa situação extremamente complicada dessa forma. Como é que eu vou escolher entre um ou outro? Exatamente. É basicamente o que está acontecendo com o Brasil. Tá sem saber exatamente por onde caminha. Então, Guilherme, mais uma vez, vocês não podem me taxar de ficar em cima do muro, mas eu penso que, e aí vendo essa movimentação de ontem para hoje em relação ao governo federal, primeiro, né, a sensação que dá é que, de fato, o governo está esperando a poeira baixar para, então, anunciar algo mais efetivo ou um posicionamento que não seja só falar publicamente sobre a necessidade de adotar cautela, de que antes foram adotados ali os sistemas de cotas, etc. Me parece que essa é uma estratégia, porque eles sabem, e a gente tem falado muito aqui, e vocês dois colocaram isso muito bem, da dimensão desse tarifaço, né? Como que envolve diversos setores. E um outro ponto, e aí sempre tendo esse olhar um pouco mais político, né, em relação ao Executivo Federal, é como digamos assim, esse case da repercussão do tarifaço do Trump aqui no Brasil, como que a gente pode analisar isso do ponto de vista da comunicação do governo, né, e aí também sempre tendo como pano de fundo a entrada de Sidônio Palmeira chefiando a comunicação. A gente tem percebido uma tentativa, e aí coloco, por exemplo, o ministro Fernando Haddad nessa, de deixar a bola com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, as declarações, digamos, mais consolidadas sobre esse assunto. A gente viu em diversos momentos anteriores dentro do governo, quando ainda havia ali aquela bagunça em torno da comunicação, quando um assunto grande desse explodia, a gente via diferentes representantes do governo mandando mensagens diferentes. E agora a gente está vendo, talvez não seja o ideal, mas pelo menos um esforço de que isso fique nas mãos do Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar se vai ser de fato isso ou se a gente vai ser surpreendido com uma declaração fora desse eixo. Mas me parece uma sinalização positiva dentro da expectativa do governo e de governistas no Congresso de que essa comunicação tivesse um pouco mais alinhada e fosse menos difusa, menos partida entre diferentes representantes para evitar justamente
justamente passar mensagens erradas que podem prejudicar o governo federal, pessoal. E aí eu acho, com todo o respeito, evidentemente, que eu tenho política e humanamente aqui ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas eu vou usar uma expressão que pejorativamente foi levada a ele há algum tempo. Como eu estou no time em cima do murismo, neste exato momento, adotar o modo picolé de chuchu, que é assim que foi popularmente chamado o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin durante muito tempo, né, de dizer que é aquela coisa meio do caminho, um pouco sem sal, não calibra muito, não carrega muito a mão para as coisas. Eu acho que o picolé de chuchuzismo, neste exato momento, é o que precisa vencer para que a gente passe por alguns segundos, por alguns minutos de turbulência e daqui a pouquinho saia uma solução. O doutor Geraldo, né? O doutor Geraldo Alckmin está sendo esperado, olhando os exames primeiro, está dizendo o que está acontecendo, deixa eu ver o paciente, deixa eu dar uma olhada aqui. Para quem não sabe, gente, Geraldo Alckmin é médico. Mas o eletro deve estar como? Assim, né? Então, olhar para o coração, né? Para saber como está o paciente. Como está o paciente. Cheio de altos e baixos. E assim, para explicar o contexto histórico, né, nem todo mundo é jovem como eu, a Adriana e a Larissa. Esse foi um termo cunhado pelo jornalista José Simão, né, do Grupo Bandeirantes, que é um frasista e um piadista de primeira hora, conhecido da imprensa brasileira, que cunhou essa expressão para tratar ali, de maneira jocosa, do vice-presidente da República. Dizendo, nossa, mas ele é o picolé de chuchu, porque ele estava sempre com aquele sorriso assim, que não era um super sorriso, mas também não era um sorriso apagado. Era aquela coisa que passava, talvez despercebida na política, né? Para alguns a moderação, para outros na expressão cunhada pelo jornalista, o picolé de chuchu, vice-presidente Geraldo. Guilherme, para os jornalistas, o inimigo do lead também, né? Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Esse é um problema sério. Bom, vamos trazer mais uma nuance para essa conversa aqui de tarifação. Porque, bom, nós tratamos um pouco sobre as perspectivas internas, né? O presidente da República já se manifestou, Gabriel Galípolo do Banco Central se manifestou, o vice-presidente da República também deu as suas declarações. Só que a gente também está destinando o nosso olhar para como o mercado interno norte-americano está reagindo a essas decisões, às ordens executivas do presidente americano. Os primeiros sinais de alguma insatisfação dentro dos Estados Unidos começaram a surgir. E vem de um setor muito dependente da importação. A Associação Nacional dos Manufatureiros prevê alguns números importantes que podem pressionar os preços e, claro, a inflação no país. Vamos dar uma olhada nos números que a gente traz na tela. Essa Associação Nacional Norte-Americana de Manufatureiros, de produção de determinados produtos e que, portanto, precisa de insumos, muitos deles importados, para fazer os produtos que vende ao consumidor americano, destinaram mais recentemente alguns números sobre impactos dessa tarifação no setor. 56% primeiro das importações no setor de manufatura são os insumos, ou seja, você precisa comprar material fora dos Estados Unidos para produzir. Pode ser calçado, pode ser qualquer outro tipo de produto que precise que você comprar matéria-prima fora do país. E a estimativa desta associação é de que 144 bilhões de dólares seja o custo adicionado para os produtores americanos. Então a conta é muito básica. Se aquele produtor comprava um pedaço de couro a $1 e aí passa a ter uma tarifação, somando todos os setores de manufatura americanos, a associação do setor estima que o custo adicionado seja de, repito, 144 bilhões de dólares. Aí tem uma questão muito simples, Adriana e Larissa. Se o produtor passa a ter um custo maior para produzir o seu produto, ele vai necessariamente, na opinião de vocês, absorver este custo e diminuir a sua margem de lucro, ou ele repassará para o consumidor final? A gente está acostumado a ver isso sempre, né? No bolso. Repassa para o consumidor, e é por isso que eu falo, até quando esse cenário vai se sustentar lá nos Estados Unidos? Esse é o grande problema. E agora esse cenário começa a ficar mais claro, né? Os pequenos empresários e empresários, de uma forma geral, começando a se manifestar e já fazendo as contas, né? E vendo que a situação pode ficar complicada.